Todo mito guarda uma verdade, e toda verdade pode nos transformar. Bem-vindo ao Mitologia Estoica. Quando falamos de escuridão, a maioria das pessoas pensa em algo que deve ser evitado, em algo perigoso, assustador, mau. Mas e se a escuridão não for o oposto da luz, e sim a sua outra face? E se no lugar mais profundo, mais silencioso, mais esquecido do universo, existisse a chave para compreender quem realmente somos? Os antigos sabiam disso e criaram um Deus para representar esse mistério. Hades, o Senhor do submundo, o Rei das Sombras, o governante dos mortos. Mas, ao contrário do que Hollywood nos ensinou, Hades não era o vilão. Ele era talvez o mais estoico de todos os deuses. Porque Hades aprendeu algo que a maioria de nós passa a vida inteira fugindo: como aceitar o inevitável, como habitar o desconforto, como encontrar propósito no lugar onde ninguém quer estar. Hoje, nós não descemos ao Tártaro, não enfrentamos Cérbero, não cruzamos o rio Estige, mas enfrentamos algo muito mais real: a solidão que corrói em silêncio, a rejeição que nos faz duvidar do nosso valor, o luto que não sabemos processar, o isolamento que nos faz sentir invisíveis, a responsabilidade que ninguém reconhece e o peso de carregar algo que ninguém mais quer carregar. Esses são os reinos sombrios modernos. E Hades conhece cada um deles intimamente. Os filósofos estoicos compreendiam que a vida não é feita apenas de luz. Ela é feita de ciclos: nascimento e morte, crescimento e perda, presença e ausência. E aquele que aprende a aceitar ambos os lados encontra uma serenidade que nenhuma tempestade pode destruir. Hades não é o deus da morte, ele é o deus da aceitação. E sua história não é sobre terror. É sobre dignidade no exílio, força no silêncio e sabedoria na escuridão. Ao longo deste vídeo, vamos descer às profundezas da mitologia grega, não para nos perdermos, mas para nos encontrarmos, porque cada mito contém um espelho, e este espelho reflete a parte de você que aprende a viver com aquilo que não pode mudar. Inspire fundo, acalme o coração e prepare-se, porque estamos prestes a descer para o reino onde poucos ousam olhar, mas onde todos um dia precisarão chegar. Antes de ser o Rei das Sombras, antes de governar o submundo, antes de carregar o peso do invisível, antes de se tornar o Deus mais temido e menos compreendido do Olimpo, Hades foi apenas uma criança engolida pela escuridão. E como toda grande história de transformação, a dele começa com uma violência que ele não escolheu. Cronos, o pai que devora o futuro. Hades foi o primeiro filho de Cronos e Reia, o primeiro a nascer e o primeiro a ser devorado. Imagine o que isso significa. Você vem ao mundo, respira pela primeira vez, sente a luz pela primeira vez, e no mesmo instante, a escuridão te engole. Não há luta, não há escolha, não há despedida, apenas o abismo. Hades passou anos aprisionado nas entranhas de Cronos, no escuro, no silêncio, no esquecimento. Enquanto o mundo continuava lá fora, Hades existia apenas como uma presença invisível, vivo, mas sem vida. E aqui encontramos a primeira reflexão estoica. Às vezes, a vida nos coloca em lugares onde não pedimos para estar, e a única escolha que nos resta é como habitamos esse lugar. Hades não escolheu a escuridão, mas aprendeu a existir nela. O resgate, a liberdade que vem tarde. Quando Zeus libertou seus irmãos, Hades foi o último a emergir. Ele viu Héstia renascer, Deméter, Hera, Poseidon, e então, finalmente, ele mesmo. Mas algo havia mudado. Enquanto seus irmãos saíam furiosos, famintos por vingança, Hades saiu quieto. Não calado por medo,
mas quieto por compreensão. Ele havia passado mais tempo nas sombras do que qualquer outro. Havia aprendido algo que ninguém mais sabia. A escuridão não é o oposto da existência, é parte dela. Enquanto Zeus se preparava para liderar e Poseidon para guerrear, Hades apenas observava. Observava com os olhos de quem já viu o abismo e sobreviveu. Outro ponto estoico surge aqui. Aquele que aceita o que não pode mudar ganha a serenidade que os outros nunca terão. A titanomaquia, a guerra que todos lutam, mas poucos entendem. A guerra entre titãs e deuses durou 10 anos, mas para Hades, a verdadeira guerra não estava nos campos de batalha, estava dentro dele. Enquanto Zeus empunhava o raio e Poseidon erguia o tridente, Hades recebeu dos cíclopes algo diferente. O elmo da invisibilidade. Uma arma que não destruía. Uma arma que ocultava. Hades podia mover-se sem ser visto, atuar sem ser notado, existir sem ser reconhecido. E, estranhamente, isso não o incomodava, porque Hades já estava acostumado a ser esquecido. Durante a guerra, ele foi essencial. Infiltrou-se nos acampamentos dos titãs, sabotou suas estratégias, libertou aliados, mas ninguém viu, ninguém aplaudiu, ninguém cantou seu nome, e Hades aceitou isso. A verdadeira força não precisa de plateia. Essa é uma das maiores lições estoicas deste vídeo. O reconhecimento externo é ilusão. O propósito interno é tudo. A divisão do cosmos, o momento da escolha. Quando a guerra terminou, os 3 irmãos se reuniram para dividir o cosmos. Zeus ficaria com o céu, Poseidon com os mares e Hades. Hades ficaria com o submundo. Alguns mitos dizem que foi sorteio, outros dizem que foi decisão, mas a verdade filosófica é outra. Hades aceitou. Ele poderia ter contestado, poderia ter exigido um reino mais glorioso, mas não o fez, porque Hades compreendeu algo profundo. Não importa onde você governa, importa como você governa. E enquanto Zeus buscava glória e Poseidon buscava respeito, Hades buscava apenas uma coisa: ordem. Ele desceu ao reino dos mortos, não como um exilado, mas como alguém que finalmente encontrou seu lugar. E aqui está a lição mais poderosa. O exílio só existe se você acredita nele, mas se você aceita seu lugar, o exílio se transforma em propósito. O submundo, o reino que ninguém quer, mas todos precisam. O submundo não era um lugar de punição, era um lugar de equilíbrio. Hades não atormentava os mortos, ele os recebia. Ele não punia os vivos, ele simplesmente esperava. Cada alma que morria, eventualmente, cruzaria o rio Estige e chegaria ao seu reino. Reis, mendigos, heróis, vilões, todos iguais diante de Hades. E ele tratava todos com a mesma dignidade, a dignidade do inevitável. Porque Hades entendia o que poucos deuses entendiam. A morte não é o fim, é a conclusão natural do ciclo. E essa aceitação o tornava sereno. Os estoicos diriam: aquele que aceita a morte aprende a viver plenamente. Hades não temia a morte porque ele era a morte. Não a destruição, mas a passagem, e isso o libertava. Cérbero, o Estige, o Tártaro, os símbolos da contenção. Hades criou ordem onde havia caos. Ele não governava com medo, governava com estrutura. Cérbero. O cão de 3 cabeças guardava a entrada, não para torturar, mas para proteger o equilíbrio. Os vivos não deviam entrar e os mortos não deviam sair. O rio Estige separava o mundo dos vivos do mundo dos mortos. Uma fronteira clara, respeitada, necessária. O Tártaro aprisionava os titãs e os grandes transgressores, não por crueldade, mas por justiça cósmica. Hades não punia por prazer. Ele continha porque entendia que, sem limites, o universo desmorona.
E isso reflete perfeitamente o estoicismo. A liberdade verdadeira não vem de fazer o que quer, vem de aceitar os limites e agir dentro deles com dignidade. A solidão do rei invisível. Mas havia um preço. Hades governava sozinho, enquanto Zeus reinava cercado de deuses, ninfas, festas e adoração, enquanto Poseidon comandava oceanos cheios de vida, Hades habitava o silêncio. Ninguém descia ao submundo para visitá-lo. Ninguém o louvava. Ninguém construía templos em sua homenagem. Ele era essencial, mas esquecido, respeitado, mas temido, poderoso, mas solitário. E aqui está o cerne da história de Hades. Ele carregava o peso da responsabilidade que ninguém mais queria carregar. E fazia isso sem reclamar, sem se ressentir, sem buscar validação. Porque Hades havia aprendido a lição que poucos aprendem. A virtude não precisa de aplausos. A virtude é sua própria recompensa. Perséfone, o mito do desejo e da aceitação. Mas até Hades, o deus da solidão, sentiu falta de algo: companhia. E então surgiu Perséfone, a filha de Deméter, deusa da primavera, da luz, da vida. O mito tradicional fala de um rapto, de Hades levando Perséfone à força. Mas, filosoficamente, há outra leitura. Hades não raptou a luz. Ele a convidou para conhecer as sombras. E Perséfone, ao descer, descobriu algo surpreendente: que a escuridão não era má, era apenas diferente. Ela comeu as sementes de romã, símbolo da aceitação voluntária. E a partir desse momento, ela passou metade do ano no submundo e metade no mundo dos vivos. Isso não é uma tragédia, é um equilíbrio. A vida precisa da morte, a luz precisa da sombra, a primavera precisa do inverno, e Hades ensinou isso a Perséfone. Não se deve temer o que é inevitável, deve-se habitá-lo com dignidade. Os estoicos chamam isso de amor fati, amor ao destino. Não lute contra o ciclo, abrace-o. As 4 virtudes estoicas em Hades. 1. Aceitação. A virtude de quem faz paz com o inevitável Hades não lutou contra seu destino, não reclamou do submundo, não invejou o céu de Zeus ou os mares de Poseidon. Ele aceitou o que lhe foi dado, e ao aceitar, transformou exílio em reino. A aceitação estoica não é passividade, não é desistência, é a compreensão profunda de que alguns aspectos da vida não podem ser mudados, mas nossa resposta a eles sempre pode. Hades aceitou a morte como parte natural da existência. Aceitou a solidão como preço da responsabilidade. Aceitou o esquecimento como consequência de governar o invisível. E essa aceitação o libertou. Quando você para de lutar contra o que não pode mudar, toda a sua energia se concentra no que você pode fazer. Aplicação prática. Há situações na sua vida que você não escolheu. Talvez uma perda, um fracasso, uma limitação. A aceitação não significa gostar disso. Significa parar de gastar energia resistindo ao que já aconteceu e começar a construir a partir do que é. 2. Equanimidade. A virtude de quem permanece calmo no caos. No submundo, Hades recebia milhões de almas, cada uma com sua história, seu sofrimento, sua raiva, sua confusão. E Hades permanecia imperturbável. Não porque era insensível, mas porque compreendia algo essencial. As emoções dos outros não precisam se tornar as suas. Equanimidade é a capacidade de manter a serenidade interna independente do caos externo. É não se deixar arrastar pelo pânico, pela euforia, pela histeria coletiva. Hades via heróis chegarem indignados, exigindo exceções. Via vilões chegarem em negação, recusando a realidade. E em todos os casos, ele apenas observava, ouvia e aplicava a ordem. A equanimidade não é frieza, é clareza. É a capacidade de responder ao mundo com lucidez,
não com reação emocional. A aplicação prática. Quando tudo ao seu redor está em colapso, a equanimidade é o que te mantém centrado. Não é suprimir emoções, é não permitir que elas tomem decisões por você. 3. Desapego. A virtude de quem não se prende ao efêmero. Hades governava o reino da impermanência. Ele via tudo terminar, tudo se dissolver, tudo retornar ao pó. E isso o ensinou algo poderoso. Nada do que é externo é realmente seu. Riqueza, glória, poder, reconhecimento, tudo isso passa. E Hades, diferente de Zeus, que buscava a adoração, ou Poseidon, que buscava domínio, não se apegava a nada. Ele governava não para acumular, mas para cumprir seu papel. O desapego estoico não é indiferença, é compreender que a única coisa verdadeiramente sua é a forma como você age. Tudo o resto é temporário. Segure levemente o que pode ser perdido e firmemente o que nunca pode ser tirado, sua integridade. Aplicação prática. O desapego liberta você do medo da perda. Porque quando você entende que nada externo te completa, você para de viver no terror de perder. 4. Integridade silenciosa. A virtude de quem age certo sem testemunhas. Hades fazia o certo mesmo quando ninguém estava olhando. Mesmo quando ninguém agradecia. Mesmo quando ninguém reconhecia. Ele não governava para agradar, não buscava validação externa. Ele simplesmente cumpria sua função com dignidade, e isso é integridade no sentido mais profundo. Fazer o que é certo porque é certo, não porque alguém está vendo. A integridade silenciosa é a marca dos verdadeiros estoicos. É não precisar de palco, não precisar de aplausos, não precisar de prova social. É agir segundo seus valores, mesmo quando seria mais fácil não agir. A virtude que precisa de plateia não é virtude, é performance. Hades nunca performou, ele simplesmente era. Aplicação prática. Quantas das suas ações são motivadas pelo que os outros vão pensar? A integridade silenciosa te convida a fazer o certo mesmo quando ninguém vai saber, porque você vai saber, e isso é suficiente. As 4 virtudes unidas. O retrato do estoico nas sombras. Quando unimos as 4 virtudes de Hades. Aceitação, faz paz com o que não pode mudar. Equanimidade, mantém a serenidade no caos. Desapego, não se prende ao efêmero. Integridade silenciosa, age certo sem precisar de testemunhas. Vemos não apenas o rei do submundo, mas o retrato do que os estoicos chamavam de sábio. Aquele que não é movido pelas circunstâncias externas. Aquele que encontra paz no meio da tempestade. Aquele que governa a si mesmo antes de governar qualquer reino. Hades não é admirado como Zeus, não é celebrado como Poseidon, mas é talvez o mais livre de todos os deuses, porque ele não precisa de nada além do que já tem: propósito, clareza e paz interior. E isso é o que todo estoico busca. O que resta depois das sombras. No fim de toda descida, há sempre uma subida. Não porque o abismo termina, mas porque você aprende a habitar o abismo sem se perder nele. Hades não fugiu da escuridão. Ele a transformou em lar. E essa é a grande lição. Você não precisa amar onde está, mas precisa aceitar. Porque a aceitação é o que transforma exílio em reino. Solidão em serenidade, escuridão em clareza. Hades não é o deus da morte, ele é o deus da dignidade no inevitável. Ele nos ensina que nem tudo que é sombrio é ruim, nem tudo que é esquecido é sem valor, nem tudo que é solitário é vazio. Hades nos mostra que a verdadeira força não grita, ela sussurra. E o sussurro dele ecoa em cada um de nós que já se sentiu invisível, rejeitado, esquecido, sozinho, sobrecarregado. Hades diz: você não está perdido. Você está exatamente onde precisa estar. E você? Qual parte de Hades vive em você?
Talvez você carregue um peso que ninguém vê. Talvez você habite um lugar que ninguém valoriza. Talvez você faça o trabalho que ninguém reconhece. Mas você continua. E isso é estoicismo puro. A virtude não precisa de testemunhas. Ela é sua própria luz. A sombra não está lá fora. Ela está dentro de você. E quando você para de temê-la, quando você para de fugir dela, quando você finalmente a aceita, ela deixa de ser inimiga e se torna sabedoria. E assim termina esta jornada, mas começa a sua. Hades nos mostra que a grandeza não está na luz, está na forma como você habita a sombra. Que você carregue esta verdade consigo. A aceitação é a forma mais elevada de força. E que, em momentos de escuridão, você se lembre, Hades não fugiu, Hades governou. E você também pode. Todo mito guarda uma verdade, e toda verdade pode nos transformar. Obrigado por assistir ao Mitologia Estoica.